Eu sou a professora Bárbara Salviano, da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e hoje é um prazer estar aqui com vocês para abordarmos um pouquinho sobre essa temática da iniciação científica como uma das portas de pesquisa, né, dentro do ambiente acadêmico, como um princípio formador e formativo dos professores de Libras, no nosso caso, professores de Libras, porque estamos na graduação do Letras Libras, aqui na Faculdade de Letras da UFMG, e mencionar as contribuições positivas, tanto para a acessibilidade, mas também e principalmente para a educação dos surdos, já que os nossos professores formados, né, no Letras Libras, aqui da Faculdade de Letras, atuarão na educação de surdos diretamente. Então, por que a gente vai falar desse assunto, né, da iniciação científica na formação dos professores de Libras? Quando a gente pensa na formação inicial de professores, e aí não só na formação do curso de licenciatura em Letras Libras, né, mas na formação de professores de línguas em geral, é muito comum a gente ter um foco sobre os conteúdos linguísticos, sobre as metodologias de ensino, e até sobre as práticas de sala de aula, mas essa formação, ela não pode se restringir a essa dimensão que seja apenas técnica, né? A grosso modo. Formar professores de Libras vai implicar para nós também em formar os intelectuais da educação, aquelas pessoas que são capazes de compreender a área que atuam, né? Porque precisam produzir conhecimento, precisam intervir de maneira ética, social, na realidade educacional do ambiente em que atuam nas escolas e na realidade educacional do aluno, né, com quem atua. E é muito interessante que a gente pode apontar a perspectiva de algumas autoras, aí eu cito a Abreu, a Martins e a Moura, nessa alçada dessa temática, embora nesse texto delas estejam falando sobre a concretização da pesquisação em sala a partir de Paulo Freire, o texto também nos serve para mostrar a relevância, né, a grandiosidade do estímulo à investigação durante a formação de professores. Uma formação que seja apenas instrumental, ela vai acabar resultando na ausência de práticas investigativas na escola. E isso, né, é muito comum de nós observarmos numa realidade cotidiana de uma escola não democrática. O professor, né, vai para a escola e ele não aprendeu a ser pesquisador no seu período de formação, ele não aprendeu a ser promotor, da pesquisa, e por isso, nesse ambiente em que ele chega, vai ser muito difícil, né, que ele replique essa atuação enquanto pesquisador, enquanto promotor da pesquisa. E isso vai acabar reforçando, né, uma metodologia que a gente tem visto nas salas de aula, que é uma metodologia conservadora. E aí a gente acaba tendo como consequência um distanciamento dessa teoria e prática. As autoras apontam a partir do legado freiriano, mas a gente vê isso em distintas abordagens também, né? E especialmente recaindo sobre uma falta de investigação no cotidiano das escolas, né? Uma falta de investigação por parte do professor atuante nesse âmbito e do aluno, né, também. E aí o diálogo entre os educadores formadores, a escola e o contexto social também acaba ficando prejudicado. Então, o diálogo com o Paulo Freire mostra para nós que a ausência de práticas investigativas na escola não é um problema pontual e nem é um problema individual daquele professor. Ela é resultado de uma formação inicial que se baseia apenas na instrumentalidade, né? Uma formação tecnicista, uma formação descolada da pesquisa. E aí, quando a formação docente se limita a como fazer e ao cumprimento de métodos prontos numa reprodução de conteúdos, o professor ele não vai se constituir como um sujeito investigador da própria prática e da realidade, né, em que ele atua. Então, nesse sentido, aí no que as autoras postulam, a gente vê que esse distanciamento entre teoria e prática, né, essa falta de investigação do cotidiano escolar, o uso de metodologias conservadoras e o silenciamento dos educadores não vão ser fenômenos isolados, mas são consequências também,
né, de uma formação que não incorporou a pesquisa como um eixo estruturante, embora não apenas por causa disso, né? O professor, por exemplo, que ele não foi formado para investigar, ele vai reproduzir modelos, né? Ele evita o questionamento, ele mantém práticas pouco dialógicas numa sala de aula em que ele apenas fala e os alunos escutam, né? Tudo isso compromete a construção de uma escola socialmente comprometida, efetivamente democrática, né? Então, é justamente aqui que a iniciação científica, ela pode ganhar centralidade. Quando a pesquisa é vivenciada ainda lá na graduação e não, né, só apresentada de forma abstrata, o futuro professor, o nosso licenciando, ele aprende a olhar para a realidade, a problematizar o cotidiano escolar, a problematizar os materiais pedagógicos, a problematizar a sua própria prática docente e entender, né, essa prática docente como um espaço legítimo de produção de conhecimento. Então, a IC, ela deixa de ser, como já dissemos, uma atividade complementar acessória, né? Ela deve ser encarada como um princípio formativo, também no sentido freiriano de formar professores capazes de ler o mundo, de investigar sua própria prática, de dialogar com o contexto em que ele está inserido e inclusive de diferenciar os contextos, né, distintos de sala de aula e dialogar com cada um deles de maneira diferente. E no caso da licenciatura em Letras Libras, essa perspectiva é também relevante porque a educação de surdos, ela exige professores que não vão só aplicar os métodos, mas também que vão continuar investigando as questões linguísticas, culturais e políticas, né, de políticas linguísticas, inclusive relacionadas a Libras e à acessibilidade. E essa é uma relevância urgente, porque o cenário é que a gente tem a maioria dos surdos matriculados na rede básica de ensino em escolas inclusivas. E muitos professores que atuam nessas escolas inclusivas e que recebem alunos surdos na sua sala de aula não conhecem, né, e nem reconhecem ou não compreendem o ensino bilíngue para alunos surdos, não tem a perspectiva da importância de uma educação utilizando a Libras como ferramenta nesse diálogo de ensino. Então, a gente tem uma urgência, porque os alunos surdos estão ocupando os bancos escolares, mas não estão recebendo de um contexto inclusivo de fato, né, de equidade. Sem pesquisa na formação inicial, a gente corre o risco de reproduzir práticas excludentes e conservadoras, as quais muito facilmente nós conseguimos identificar diretamente relacionada aos alunos surdos ainda hoje, né, nas escolas ditas inclusivas, e mesmo nesses contextos que se propõem inclusivos, quando a gente tem uma formação de professores que ali atuam baseada na pesquisa, em grupos de pesquisa ou participantes de iniciação científica, a gente consegue ter uma diminuição dessas dificuldades que são muito amplamente vistas. Além da necessidade de pesquisa mesmo na área e um caráter investigativo, né, uma formação de um professor que explora esse caráter investigativo desde a graduação, faz com que a gente consiga ampliar, né, tanto em questão de temporalidade, quanto em questão quantitativa, um número de pesquisas muito necessárias para que a Libras e os estudos surdos ocupem os espaços acadêmicos, né? Quando a gente defende a iniciação científica como um princípio formativo, a gente está compreendendo que a pesquisa ela é parte constitutiva da docência. Não é algo que vai ser reservado apenas aos alunos que chegam, por exemplo, à pós-graduação, né? Ou aqueles que querem alcançar a carreira acadêmica. E a EMEL indica isso muito bem para nós, né? Quando menciona que o professor do ensino superior, ele passa de um especialista para um intelectual público e transformativo, né? Um profissional que precisa estar preocupado com a aprendizagem do aluno, questionador
de seu ensino, criador de conhecimento, né, envolvido com as questões sociais e políticas da instituição, preocupado em desenvolver uma praxis comprometida com as alternativas de vida. Então, a gente precisa ressignificar mesmo, né, o lugar da pesquisa no ensino superior e recuperar essa relação entre o ensino e a pesquisa no ambiente acadêmico, né? O ensino precisa ser pensado para além dessa instrumentalização técnica, teórica, né? Mas apostar numa formação pedagógica a partir da pesquisa também, né? E o professor de Libras, ele vai estar desde a graduação investigando, questionando, né? Produzindo conhecimento sobre a prática docente, sobre a língua que ele ensina, sobre a educação de surdos. Então, uma temática que também precisa estar necessariamente associada com a pesquisa. Na área da Libras, a pesquisa assume esse papel central porque a gente tem as línguas de sinais e a educação de surdos como temas que foram invisibilizados, né, historicamente nesses espaços acadêmicos. Muito dos conhecimentos que hoje são consolidados, eles são resultados da luta política, da luta científica, né, e da pesquisa da comunidade surda, de pesquisadores comprometidos com essa área. Então, quando a gente produz pesquisa em Libras, a gente está afirmando, né, essa língua como objeto legítimo de uma investigação científica, como língua de produção, né, língua de circulação de saberes, e por isso a necessidade de ela estar nessa perspectiva. Quando os estudantes da licenciatura em Letras Libras se envolvem em pesquisa desde a graduação, então eles vão passar a entender que ensinar Libras não é só transmitir o conteúdo linguístico, né, dessa disciplina, mas participar da construção do campo, né? Questionar materiais didáticos, analisar as políticas linguísticas, refletir sobre a prática pedagógica, especialmente uma prática pedagógica bilíngue de uma língua espaço-visual e uma língua é, oral-auditiva, né? Investigar o léxico, o discurso, a tradução, a terminologia, a interpretação, né? Então, em Libras, então tudo isso é um campo de constante construção que vai exigir que, além, né, desses professores atuarem na docência em si, sejam também pesquisadores. A iniciação científica, então, ela vai dar ao licenciando esse contato com procedimentos fundamentais da vida acadêmica, né? Leitura e produção científica, definição de objetivos, construção metodológica, né? Que é mais a ética em pesquisa, organização e análise de dados, análise crítica, né, socialização de resultados, tudo isso, né, são abordagens que não vieram com esse licenciando pré-graduação, né? Então, mais do que aprender como fazer pesquisa, o estudante tem que aprender como pensar cientificamente, né? Mais do que aprender as técnicas, as etapas formais, o estudante ele vai desenvolver essa postura investigativa diante do conhecimento, né? Problematizar, argumentar, produzir, né? Saberes, criticar. Então, a pesquisa assume esse papel formativo que a gente falou lá atrás, porque se educa pela pesquisa, né? Trata-se de um processo em que o estudante ele não vai ser só um reprodutor de conteúdo, né? Ele vai ser um sujeito ativo na produção do conhecimento. E aí, quando a gente fala de educar pela pesquisa, não significa só que o professor ele vai ensinar o licenciando a fazer pesquisa, né? Ou que ele vai participar de uma formação de pesquisadores. Educar pela pesquisa significa organizar o processo educativo de um modo que a investigação seja o eixo do aprender, do aprendizado. Nesse modelo, o conhecimento, então, não vai ser apresentado como uma coisa indiscutível ou fechada. O licenciando, ele vai ser incentivado a questionar, a problematizar, a reconstruir saberes, né? O aprender a ser um processo ativo de busca, não é só uma recepção. O erro, a dúvida, a incompletude, tudo isso vai fazer parte do processo formativo. Então, a pesquisa deixa de ser um produto final apenas
né, que normalmente é o que acontece na sala de aula da graduação. A gente tem produtos finais avaliadores, um artigo, um relatório. Então, a pesquisa vai passar a ser não esse produto pronto, mas um princípio pedagógico. É uma forma de ensinar e de aprender. E isso é diferente de aprender técnicas de pesquisa também, né? Quando a gente fala que o aluno ele aprende mais do que técnica, não se trata apenas de aprender normas, de aprender métodos ou etapas formais. Trata-se de aprender uma maneira de se relacionar com aquele conhecimento que ele precisa para repassar. Educar pela pesquisa, então, vai formar um sujeito que desconfia de respostas prontas, né? Quando o aluno já vem com a resposta pronta, que questiona por quê, para quem, a partir de qual contexto. Então, eles vão entender o conhecimento como um histórico. Ele é situado, ele é passível de revisão, inclusive, e ele precisa ter pré, durante e pós. Né? Por isso que o estudante ele não vai ser só um reprodutor, um aplicador de um método, de uma metodologia, né? Um repetidor de conteúdo, como a gente já disse. Ele vai ser um sujeito ativo, que interpreta e reinterpreta e transforma os saberes. Então, no contexto dessa licenciatura em Letras Libras, a AIC assume esse impacto formativo para os estudantes surdos, porque a maioria deles, quando entram no ensino superior, não teve essa experiência prévia, né, com a pesquisa acadêmica. Quando eles participam desse tipo de projeto, eles se reconhecem como produtores legítimos de conhecimento científico em Libras. Essa vivência contribui para o desenvolvimento da autonomia intelectual e, especialmente, muito significativamente, para a permanência qualificada na universidade, para uma evasão menor ou diminuída. E para o fortalecimento da identidade acadêmica surda, que é tão necessário, cada vez mais. Então, a gente tem aí uma perspectiva que dialoga com saberes docentes, com formação profissional, compreender a formação docente como um processo que vai articular esses saberes científicos com as experiências formativas e uma reflexão crítica prática. E uma formação comprometida com a transformação social, na medida em que a gente tem estudantes que compreendem a pesquisa também como prática emancipatória, como a gente pode depreender, por exemplo, pela pedagogia da autonomia freiriana também, já que a gente entende por esse caminho que não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino, né? Essa é uma concepção crítica da educação de formação docente. Para frente, ensinar não vai significar só transmitir o conhecimento, mas é preciso que se crie condições para que os sujeitos produzam saberes de forma reflexiva, né? De forma situada, de forma comprometida com a sua própria realidade. Por isso, nenhum contexto educacional será exatamente igual ao outro. Nesse sentido, a pesquisa, então, não vai ser apenas um complemento, né? Um modo de compreender e exercer o ato de ensinar. Quando o Freire fala que também não há ensino sem pesquisa, ele indica que toda prática docente tem que estar atravessada por essa postura investigativa. O professor ele ensina quando ele questiona, quando ele problematiza, quando ele observa, quando ele analisa, né, os conteúdos que ele ensina, o contexto social que ele atua. Então, ensinar implica nós ensinarmos e fazer parte do processo formativo dos nossos licenciados a incitação à investigação. Investigar os alunos, investigar a realidade escolar, investigar as condições de aprendizagem, os limites dos métodos, os efeitos das escolhas pedagógicas que se fazem. O ensino que estiver desvinculado da pesquisa, ele vai se tornar necessariamente um ensino acrítico e um ensino repetitivo, né? E não ter pesquisa sem ensino reforça que a pesquisa ela tem essa dimensão formativa e pedagógica. A pesquisa produz conhecimento, mas também produz um sujeito consciente capaz de ser crítico e autônomo.
Então, ela não se limita ao espaço acadêmico especializado, ela pode começar aí, mas o objetivo é que ela extrapole esse espaço e se constitua como uma prática educativa transformadora, né? Nesse ponto, as iniciações científicas acabam assumindo um papel importante na formação de professores, porque para muitos dos nossos licenciandos é o primeiro passo, é o primeiro contato direto com o processo formal da pesquisa. Quando ele vivencia na graduação essa realidade, ele aprende que ensinar e investigar são dimensões indissociáveis da profissão dele, né? E aí você começa a despertar nesse licenciando o desenvolvimento dessa postura desde o início da sua formação. Então, ele vai compreender o conhecimento como um construto histórico, como um construto social, né? Não é algo pronto que ele vai simplesmente reproduzir. Então, por isso que também a ICES, as iniciações científicas, elas não devem ser compreendidas apenas como parte do currículo. O próprio licenciando precisa compreender a importância que ela tem para que ele se aproprie de todos esses passos formais e consiga conduzir essas práticas de pesquisa para a sua prática pedagógica em sala de aula, no ambiente educacional e na sua prática em si. E aí ele vai acabar atuando de uma maneira mais comprometida e mais fiel a cada uma dessas realidades. Outro aspecto que é importante e central, né, é a relação entre a pesquisa e a acessibilidade. As pesquisas que são desenvolvidas na graduação em Letras Libras, elas vão ter um impacto direto na melhoria das condições de acesso à educação e à informação, né? Então, quando a gente investiga práticas pedagógicas acessíveis, a gente investiga e elabora materiais bilíngues, quando a gente investiga e analisa e corrobora recursos visuais, tecnologias assistivas, e no nosso caso aqui na UFMG, quando a gente faz junto com os alunos da IC, que eu coordeno a terminologia acadêmica em Libras, a gente está enfrentando barreiras linguísticas estruturais que estão presentes no ensino superior e superando essas barreiras. O produto de uma pesquisa, como a do nosso caso aqui, terminológica e lexicográfica, ele vai solucionar essas barreiras linguísticas que a comunidade surda tem lidado e tem lidado a tempo suficiente para ter uma educação polarizada, como a gente também vê em uma realidade desde a educação básica, né, dos alunos surdos, e a gente passa também a compreender uma perspectiva mais ampla entendendo como Lima postula para nós, que a palavra, o sinal, o nomear, ele promove a existência. É o que mais caracteriza o ser humano. Então, é inconcebível a gente idealizar plenitude de compreensão linguística, né, equivalência e equidade linguística por parte de usuários carentes de materiais que registram a sua língua, que é o caso da comunidade surda. Os materiais lexicográficos de registro da Libras, eles são muito diminutos. Então, nesse sentido, a IC, ela não vai beneficiar apenas quem participa diretamente do nosso projeto. Ela também produz efeitos coletivos, né? Que gera conhecimento, material e até reflexões que vão ser apropriados por outros estudantes, professores, tradutores, intérpretes, ampliando o acesso da comunidade surda ao conhecimento acadêmico. Aí a gente tem alguns dos nossos alunos da iniciação científica que eu venho orientando aqui na graduação em Letras Libras da UFMG, é uma iniciação científica voltada à produção terminológica e à elaboração de glossários, né, acadêmicos em Libras, bilíngues, Libras português, português Libras, mas com uma macro e uma microestrutura, fundamentalmente em Libras, que é o que a gente pouco tem ou nada tem no nosso país. Então, ao longo desse projeto, a gente vê que os estudantes, surdos e ouvintes participaram de todas as etapas da pesquisa. A gente teve levantamento de termos, análise conceitual, discussão metodológica, participação em seminários, criação e validação dos sinais termos,
todo esse processo formativo que permite que eles compreendam na prática, né, a complexidade da produção de conhecimento em Libras e a importância de critérios científicos que garantam, né, uma precisão conceitual, e uma precisão na acessibilidade. Ao decorrer do desenvolvimento dos projetos, a gente vê também um amadurecimento acadêmico, né? Maior domínio de argumentação teórica, um fortalecimento da autoria acadêmica, né? Uma compreensão mais crítica da atuação deles enquanto docente, dos trabalhos que foram premiados e apresentações em eventos científicos, né, produção de artigos, dando continuidade, né, alguns alunos dando continuidade a essa pesquisa na pós-graduação, que faz com que a gente compreenda que o alcance de uma IC, ele vai muito além, né, do nosso grupo que se reúne semanalmente. A gente tem um fortalecimento da área das letras libras em geral e uma produção de conhecimento que extrapola a sala de aula que a gente se encontra. Então, além das imagens que vocês puderam ver no nosso trabalho, dos nossos encontros de iniciação científica, trouxe também alguns relatos de alunos acerca da importância da pesquisa e da iniciação na sua formação docente enquanto graduandos. Olá, meu nome é Fabiano, estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência e a importância da iniciação científica na minha formação acadêmica. Eu acredito que tem dois pontos cruciais. O primeiro é aprender como o conhecimento científico é produzido. O segundo ponto é desenvolver o pensamento crítico, é saber investigar, é saber questionar, é saber solucionar alguns problemas que aparecem quando a gente está na graduação. E depois que produziu todo esse conhecimento, eu acho que o ponto crucial está aí, é devolver esse conhecimento para a sociedade. É mostrar o projeto todo pronto e falar assim, está aqui a solução do problema que nós estávamos enfrentando. Então, isso me fez ter autonomia, trabalho em equipe, buscar soluções a todo tempo. Então, a iniciação científica foi um divisor de água na minha graduação. Obrigado. Diante disso, então, o que a gente pode dizer é que a iniciação científica na licenciatura em letras libras, e evidentemente é uma perspectiva também que aponta para outras habilitações, né, e outras graduações, a gente pode identificar, né, que a AIC
ela se configura como um espaço privilegiado de formação docente, sem dúvida nenhuma, né? Um espaço de produção de conhecimento, de promoção da acessibilidade. Quando a gente assume a iniciação científica como um princípio formativo, a gente investe na formação de professores críticos, reflexivos, né, comprometidos com a educação de surdos, comprometidos com a transformação social e com o impacto que a atuação deles pode causar. Essa iniciação científica que nós desenvolvemos aqui no Letras Libras da UFMG mostra, né, essa relevância da articulação entre a formação acadêmica, a produção científica, especialmente no que se refere a uma sistematização terminológica em Libras, que é tão necessária e urgente de ser feita, né? Quando a gente se coloca diante da carência de registros de sinais termos e terminológicos específicos de diferentes áreas de especialidade, não só no caso da área do Letras Libras em si, né? Então, é uma pesquisa que reafirma a necessidade de iniciativas que contribuam para o fortalecimento da Libras enquanto língua, no contexto científico e acadêmico também. E a gente tem resultados, né, que já demonstram que o trabalho aliado ao estudo teórico, né, tem possibilitado não só a gente identificar e catalogar os termos nas disciplinas do curso, que é o que a gente faz aqui, mas também que apontam, né, para reflexões críticas de criação, validação e padronização de sinais termos que podem ser usados por outros grupos de pesquisadores, em outros ambientes, ampliando assim também uma metodologia já aplicada para que a gente consiga produzir, né, mais terminologia em menos tempo, né? E isso é fundamental quando a gente pensa em reduzir a dependência da língua portuguesa oral escrita, né, e da datilologia, por exemplo, e preservar o caráter visual e espacial da Libras, respeitando as suas especificidades linguísticas e culturais também no âmbito acadêmico da terminologia. E aí a gente, né, insere ainda esses graduandos, surdos e ouvintes de todas as etapas, né, a gente tem alunos dos períodos iniciais aos períodos finais da graduação, e aí a gente inserindo, né, esses alunos de diferentes etapas, a gente tem uma participação que contribui para o desenvolvimento de competências acadêmicas de todos eles, né, num ambiente de debate fortalecido, com quase se formando e outros, né, entrando na graduação, todos comprometidos com a pesquisa, com a valorização da Libras no ensino superior. É uma pesquisa que está em andamento, né, em etapa de finalização de análise, ainda em criação e validação de sinais, mas a gente já tem uma contribuição significativa para a comunidade acadêmica e para a comunidade surda. E é esse o objetivo, né, dessa palestra, mostrar como que a pesquisa, como caráter formativo dentro da graduação, ela serve não só para incentivar novas investigações, né, mas também para que a gente tenha uma produção de saberes crítica para que o professor que seja formado a partir dessa perspectiva, chegue lá na escola em que ele vai trabalhar e ele fortaleça, continue fortalecendo, né, o seu próprio conhecimento, continuando atuando como um pesquisador, mas também incite isso nos seus alunos, para que os seus alunos, né, eles consigam construir por si mesmos, junto com uma colaboração do professor, o seu próprio conhecimento, que eles sejam autores, né, e construtores do seu próprio saber. Então, quando a gente investe em pesquisa na graduação, a gente não está fortalecendo só a área, né, a gente está qualificando uma atuação profissional desses futuros professores e contribuindo também para uma universidade mais inclusiva, né, linguisticamente e socialmente plural. Nesse sentido, a gente vê, né, a iniciação científica e as pesquisas dentro da graduação, não só como uma etapa de formação acadêmica, mas uma prática que vai redefinir, né, o modo como a gente ensina, como a gente aprende e como a gente produz conhecimento em Libras. No nosso caso, né, em Libras, mas também, obviamente, para professores que estão se formando em diferentes habilitações, diferentes cursos. Agradeço a atenção, a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa temática tão importante com vocês. O meu contato é o e-mail que está aí disponível e trago aqui também algumas referências que foram usadas nos slides. Obrigada.